barulho aí na transmissão devido ao microfone, tá? Chega mais perto aqui de mim esse aparelho. Glória a Deus. Estamos falando sobre essa mensagem, né? Quem é este? Né? Quem é este? E eu quero falar um pouquinho mais nessa noite, nessa oportunidade, sobre esta mensagem, pregada pelo nosso mensageiro. Esse assunto intitulado Quem é este? Né? Com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus ele chegou, fez a sua entrada triunfal em Jerusalém, eles perguntavam um para o outro, perguntando: quem é este? Amém. E tinha muitos deles que eram mal informados ainda, não sabiam quem era. Hoje é fácil de nós dizer quem é Jesus, mas tem muita gente ainda que só sabe falar sobre Jesus e ele não sabe quem é Jesus. A minha pergunta nessa noite, nessa oportunidade, para cada um: você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Né? Aqui no capítulo 21 de Mateus, no Evangelho de Mateus, o Santo Evangelho, né? Tem essa escritura dizendo sobre essa lição, sobre esse acontecimento que aconteceu. E eles dizem assim: olha, isso tudo aconteceu para que cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei às filhas de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um jumentinho, ou sobre um jumentinho, um animal de carga. Para Jerusalém é o rei. Para as filhas de Sião, ele é o rei. Amém. Para nós, o povo gentil, ele é o Cristo Salvador, que nos comprometeu com uma graça tão maravilhosa para nos salvar, entregando a sua vida no Calvário, para nos curar, para nos salvar, para nos perdoar. Mas enfim, não podemos ficar sempre naquela coisa repetida. Às vezes, muitas das vezes, precisamos ter apoio um do outro para nos estimular. Mas nós temos que desempenhar a nossa vida uma atitude. Necessitamos de desempenhar uma atitude. E a razão de eu estar aqui nessa noite é desempenhando a minha atitude. E qual é a minha atitude? É levar a Jesus Cristo como Salvador. Qual é a minha posição nessa noite? Dizer para o mundo: ele não está mais vindo ou montado num jumentinho para morrer numa cruz. Isso já aconteceu, isso já aconteceu. E o apóstolo Paulo diz assim: cuidado para não crucificar Cristo pela segunda vez. Então temos que ter cuidado para não crucificar a Cristo pela segunda vez, através das nossas atitudes. Mas sim, ficar todo dia consciente ou ciente de quem é Jesus para nós. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a igreja verdadeira? Quem é Jesus para este povo, que uma vez era o povo, hoje é uma igreja? O que ele é para você? Nós sabemos o que ele é para nós, todos sabemos. Muita gente ainda vivendo em 2026 anos, 26, ainda não sabe quem é. E Jesus como Nazareno, alguns chegarão assim dizer ainda: Jesus de Nazaré. Não, ele não é mais Jesus de Nazaré.
Ele não é mais esse Jesus que um dia ele veio sobre uma jumentinha. Isso é memória, isso é passado, isso já aconteceu. Ele já concluiu esse serviço. Nós temos que tomar posse das bênçãos da parte de Deus, através da sua palavra. A promessa está aqui escrita nesta noite. Ele já foi crucificado. Ele já pagou o preço. Ele já foi chicoteado. Ele já foi cicatrizado. As suas feridas são saradas. Já foram saradas nessa noite. E todo aquele que crê em Jesus Cristo é sarado também. Através das suas dores, através das suas aflições, através das suas angústias, das suas queixas, das suas tribulações, das suas perseguições. Você clama o sangue de Jesus Cristo e o diabo foge de você. Mas quem é esse Jesus para nós nesta noite? Essa é a pergunta. Quem é este? Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos o dia que nasceu Jesus, já, o anjo já deixou dito isso. Para aquela família, que eles cuidariam daquele homem chamado Jesus. E ali o profeta já tinha profetizado isso. E tinha dito. E aqui aquele que falava com José, no capítulo 1 de Mateus, versículo 22, ele explica isso para José naquela noite, que ele tem uma conversa com José. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz, da parte do Senhor, pela boca do profeta. E o que ele falou? Ele disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém. Quem era Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é este que veio cavalgando sobre uma jumentinha, nunca montado por ninguém? E ele teve uma aceitação de obediência, uma aceitação de levar aquele, porque aquele animal compreendeu que quem cavalgava sobre ele era quem tinha dado a vida a ele. E tem muitos hoje que não sabem ainda quem é este Jesus. Repito mais uma vez: ele é o que foi dito pela boca do profeta, que é Emanuel, Deus conosco. Amém. Ele veio ao mundo. Quando João começa a escrever o Evangelho, o seu santo Evangelho, diz a Bíblia, não é qualquer coisa. João começa a escrever o santo Evangelho. Aleluia. E ele, aqui no capítulo 1, ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Aleluia. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja isso. Está dizendo que sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele. Aleluia. Quem? Esse Verbo encarnado. Esse Verbo que foi encarnado, que se tornou carne. Para um bom entendedor, meia palavra basta, diz um sábio e um provérbio. Em outras palavras, quando você tem o Espírito Santo sobre a sua vida, quando começa a ser lembrado das Escrituras Sagradas, começa a abrir os seus entendimentos. E você começa a compreender o significado da palavra de Deus. Quem é esse para você nessa noite? Você pode dizer para esse profeta aqui: quem é esse? Ele pergunta para você nessa noite. Você compreende Cristo de que forma?
Você vê Cristo como a segunda pessoa de Deus? Você vê Cristo como um Deus? Você vê Cristo como um profeta de Nazaré? Você vê Jesus como um que veio de Nazaré? Jesus Nazareno, você vê ele dessa forma? Não. A Bíblia diz que ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando nós chegamos no capítulo 3 do Santo Evangelho de João, Nicodemos encontra com Jesus. E ele deseja ver Jesus e fazer umas perguntas para Jesus. E Nicodemos fala o seguinte para Jesus: foi ter com Jesus: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu o fazes, se Deus não for com ele. Está dizendo que aquilo que Jesus estava fazendo era por Deus. Ou seja, Deus estava nele. Certo? Jesus e o Nicodemos, ele desejava uma coisa. Ele desejava uma coisa. Ele queria saber o que ele faria para que ele entrar no reino de Deus. Jesus disse para ele assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque agora necessitava entrar por Jesus. Esse Jesus é o cordeiro do sacrifício. Esse Jesus é aquele que veio para ser como uma porta que abre para o pecador vir até ele e receber a luz que fala aqui no capítulo 1. Receber essa luz que alumia o pensamento, desperta o entendimento do homem e da mulher, e mostra a nudez nossa, e assumimos que somos pecadores, assumimos que somos dependentes de Deus, e sem o qual não iremos a lugar nenhum. E necessário é nascer de novo. Nascer do quê? Da água e do Espírito. Ter um novo Espírito. Nascer da água, que é a palavra, para abrir nosso entendimento, lavar nosso entendimento. A água é a lavagem da nossa mente errada, que é a palavra de Deus. Ela nos ensina como nós fazer as coisas, nos limpa nos nossos má costumes, nas nossas erradas atitudes, do nosso ponto de vista errôneos que temos. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vem despertando uma nova atitude em nossas vidas. E assim estamos lavados. E começa a gerar um novo espírito em nós. Um novo espírito de acordo com a palavra de Deus. E conseguimos entrar no reino de Deus agora. Amém. E quando entramos no reino de Deus, nós recebemos Jesus como nosso Rei. Amém. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. E mudamos o nosso ponto de vista. Mas porém, muitos não compreendem o que é nascer de novo. Nascer de novo não é a pessoa morrer fisicamente. Nascer de novo é uma mudança de atitude, é ser uma nova vida guiada pelo Espírito de Deus. Amém. E quando tomamos essa posição, então o Espírito, depois de a palavra nos lavar, nos moldar, nos limpar,
nos transformar a nossos pontos de vista, a nossas atitudes. Então, agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia. E necessitamos de ser transformados na mente, no pensamento. Ele é aquele que transforma os pensamentos, nos coloca em outro lugar e nos coloca num lugar de segurança, onde há uma promessa de salvação. Como Nicodemos era preocupado em saber como ele fazia para ele entrar no reino de Deus, ele necessitava, a alma dele chamava por isso. Tem muitos nessa noite que também clamam como fazer e o que fazer para entrar no reino dos céus. E para você entrar no reino do céu, você necessita entender quem é Jesus. E quem é Jesus para você é somente um homem de Nazaré, um profeta? Não, ele é o Salvador. Amém. Ele é o próprio Deus encarnado em carne. O João falou aqui no capítulo, o João disse aqui, todas as coisas foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem foi que fez todas as coisas? Não foi Deus? Amém. Não foi Deus que fez a coisa? E no princípio Deus o criou. Aleluia. E no princípio Deus o fez. Vamos lá para Gênesis. Gênesis. Vamos para a parte alfabética, da parte. Eu gosto dessas coisas. Capítulo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então, criou Deus, certo? Amém. E o que ele disse ali, João? Por ele foi feito todas as coisas. E quem foi que criou as coisas? Quem fez as coisas? Deus o criou. A terra, sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas e não tinha um corpo físico. Como é que diz aqui, Onde é que o Espírito de Deus movia-se? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Segunda parte do versículo 1 de Gênesis, capítulo 1. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Agora Deus faz o dia e faz a noite. Mas quem fez essas coisas, irmãos? Quem o criou, irmãos? Quem criou isso? João, aqui no Novo Testamento, está nos dizendo quem foi que criou. Certo? O Verbo era Deus. Todas as coisas foi feito por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha aí. Aqui no capítulo 1 do Santo Evangelho de João. Quando nós vimos aqui embaixo, no capítulo 1 do Santo Evangelho, no versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. Aquela palavra, aquele poder, aquele Criador, agora cria um corpo de carne para ele habitar. Aleluia. E agora ele não habita mais sobre a face das águas. Agora ele habita num corpo. Ele habitava no passado sobre a habita sobre um corpo. E o corpo, aonde habita Deus, tem um nome: Jesus. Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Não é verdade? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. É difícil de compreender.
Tem muitos até hoje que não compreendem isso, ou não querem aceitar isso. Artigo de nessa noite. Receba Jesus. Aleluia. E não este, como muitos ficam chamando. Quem é este? Que Deus é este? Aí vem aqueles cantores cantando assim: que Deus é este que fez o seu projeto no deserto? Este é o próprio Jesus, Amém. o Todo-Poderoso. Ele é o Deus verdadeiro. Quando nós chegamos aqui no capítulo 11 de João, no versículo 25, ele diz assim para aqueles que o escutavam naquele dia da ressurreição do Lázaro. Quando Lázaro estava morto, Lázaro há 4 dias, né? 4 dias morto, fedendo já. Ele falou para Maria e a Madalena e os demais, no capítulo 11 de João, no Evangelho, no versículo 25 de João, no capítulo 11: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Amém. Crê tu nisso? Amém. Quem tem poder sobre a ressurreição e a vida, a não ser Deus? Quem pode dar vida a não ser Deus? Homem nenhum pode ser a ressurreição. Homem nenhum tem esse poder, somente Deus, aquele que criou todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo por essa grandeza que Ele é sobre nós. Quando chegamos no capítulo 14 no Evangelho, no Santo Evangelho de João, Aleluia. no versículo 6, capítulo 14 de João, versículo 6, ele diz assim, ó, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele não está falando vá, ele está falando vem. Quando eu chamo alguém para vem, é para mim. Quando eu falo vá, ele vai para outro lado. Então significa: ali estava Deus sobre aquele corpo físico. Glória a Deus. Ninguém vem a mim. Eu estava falando aos discípulos, e os discípulos não compreendiam ainda, como tem muito discípulo hoje que não compreende ainda essa questão, essa coisa simples que é compreender a questão de Deus e a questão de Jesus. E muitos entram em contradição e ficam bravos, ficam chateados e não conseguem compreender. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conheceis a mim, também conheceis a meu Pai, e já o agora conheceis e tendo visto. Aonde que eles viram outra pessoa? Aonde que os discípulos tinham visto outra pessoa? Não tinham visto outra pessoa, tinham visto Deus em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus. Ali estava Deus, como diz João lá no capítulo 1. Diz que aquele que teve a mim, vê ao Pai, e aquele que conhece Ele já tem visto ao Pai, e conhece e tem visto. Não é só entender, já conhece e já viu. Ele falou isso aqui no versículo 7 do capítulo 14 de João. Precisa explicar isso aqui? Não precisa, é só você olhar com atenção. Se vós me conheceis a mim, também me conheceis a meu Pai, e já desde agora conheceu e tendo visto Ele. E glória a Deus. Agora tinha dificuldade, ou eles estavam ainda ignorando isso ainda, como muitos têm hoje que ignoram e não conseguem compreender. Tinha um Filipe naquele dia, que esse Filipe também não compreendia, o que muitos não conseguem compreender. Tem pastores hoje mestres, tem pastores hoje que são sábios, entendido, doutores, e não aceitam isso. Tem muitos que sabem, mas não querem aceitar. Por favor, essa é a verdade.
Felipe, Senhor, mostra ao novo Pai que nos basta. Está ainda perguntando, Felipe ainda perguntando, é a cara desses ainda que estão por aí teimando hoje com a verdade. E não consegue compreender a palavra de Deus. Tipo de Felipe, tipo de Tomé. Tomé queria saber onde que estava o caminho. Tomé queria saber onde que estava o caminho. Ele estava junto do caminho. É igual essas pessoas que eles entram no caminho de Deus, eles aceitam Jesus e chegam no meio do caminho e se confundem. Começam a se perder. Então, do lado do caminho, não conseguem encontrar o caminho. Às vezes está andando do lado do caminho e não enxerga o caminho. Tem muitos Felipe e Tomé por aí perdido aí. Tomé perdido quanto encontrar o caminho. Felipe perdido enquanto entender que Jesus era o próprio Deus manifestado. Felipe, estou há tanto tempo com você e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-me ao Pai. Explicando para ele, em outras palavras, para ele compreender. Ele não conseguia entender. Jesus teve que explicar dessa forma, quem vê a mim. Mas na verdade era o próprio Deus falando com Felipe. Ele falou assim, para que ele compreendesse, para que ele entendesse. Ele diz assim, ele diz assim, eu sou o Pai. Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Não é uma representação, como muitos estipulam. Não é um representante. Jesus não é representante de Deus, irmãos. Jesus não é como é que diz, uma cópia de Deus, irmãos. Jesus não é um que veio para, como é que dizer assim com uma outra pessoa, não é representante, é outra coisa, é o substituto, né, irmão? Não, irmão? Jesus não é substituto de Deus e nem representante de Deus. Ele é o próprio Deus, Espírito encarnado em um corpo de um homem. Deus é Espírito. Quando Jesus chegou com o capítulo 4 de João, hoje está tudo no João aqui. Olha que estudo maravilhoso. Quando Jesus chegou no capítulo 4 de João, no versículo 24 de João, ele chegou numa mulher no poço, ela era uma filha de Abraão e ele precisava conversar com ela. Ele disse assim, Deus é Espírito e chegada a hora é, e agora é a hora. O que importa é que todos os adoradores adorem a Deus em espírito e verdade, porque Deus é Espírito. Importa que adorem-o em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Quando nós não formos batizados com esse espírito para compreender, quando esse espírito não abrir nosso entendimento, vamos ficar sempre errados com essa questão. Mas deixa o Espírito de Deus abrir o seu entendimento. E seja feliz. Amém? Quem é este para você, meu irmão? Jesus. Aleluia. Quem é que de mim nesta vida quer bem? No caminho, na luta, me guarda também e ajuda a levar minha cruz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Oh glória! Quando fraco me encontro sem forças até, o inimigo procura roubar minha fé. Lá do céu sobre mim vem uma luz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Oh glória! Este é o Deus, o nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, Senhor meu Pai, Jesus, Filho, Cristo, Espírito de Deus. Pai, Filho, Espírito, Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Que a graça seja multiplicada sobre a sua vida. E até o próximo culto, se Deus permitir. Abençoe cada um desses que pede oração nesta hora. Abençoa cada um nesta hora que pede ajuda nesta hora. Abençoa cada um agora que está triste agora. Abençoa cada um agora que passa por luta agora.
Abençoa cada um agora que está na batalha agora. O inimigo procura roubar a fé. Senhor, esforça a fé de cada um, Senhor. A minha Silvia Franciscone, a irmã Silene, que pede especial, para que Deus o livre de todas as armaduras do inimigo. A tua palavra diz, Senhor, que tu és, a tua palavra é um escudo e broquel. O Senhor é quem livra dos dados inflamados do inimigo. E nesse momento invocamos o teu nome e pedimos os teus cuidados, querido Deus. Senhor amado, Senhor Deus, ó Pai querido, necessito, Senhor, da tua ajuda, da tua graça, da tua bênção, do teu perdão. Querido Senhor, ajuda-nos, Senhor, aconselha-nos, Senhor, conduza-nos a Deus e guarda, abrindo o entendimento de cada um, que possamos cada dia, Pai, desenvolver em nosso viver, em nossa vida, as tuas atitudes, a viver em nossas vidas a tua revelação, e que essa revelação seja multiplicada, o entendimento seja aberto e possamos ser abençoados para a glória do nome do Senhor Jesus. Obrigado, querido Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Para encerrar ainda, eu quero cantar com vocês um hino bem conhecido. Aqui é esse hino 235. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém, com ele aos seus discípulos e os fariseus também. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade, mande que o povo se cale, não perturbem a cidade. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade, mande que o povo se cale, não perturbem a cidade. Jesus, olhando para ele, falava com satisfação. Se esses se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos disso, quem foi Jesus quem falou? Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu da sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu
Deus abençoe. Shalom a todos, que a graça bendita seja multiplicada sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada vida nessa noite. No nome de Jesus. Até a próxima, se Deus permitir. No próximo sábado, aqui na Guaporanga, Iguaçu, na divisa de Celso Ramos, estaremos aqui com mais um culto no nome de Jesus.